E se tudo o que você considera normal hoje estiver silenciosamente esgotando a sua mente? Imagine acordar todos os dias com uma leve sensação de cansaço, mesmo depois de dormir. Uma inquietação constante, como se algo estivesse errado, mas você não consegue explicar exatamente o que. E se eu te dissesse que isso não é apenas coisa da sua cabeça, mas um sinal claro de que sua saúde mental está pedindo ajuda? Hoje, eu vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria mente. Antes, já se inscreve no canal. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque o que você vai descobrir hoje pode abrir seus olhos de uma forma que talvez ninguém nunca mostrou antes. A verdade é que em 2026, cuidar da saúde mental deixou de ser uma opção e se tornou uma necessidade urgente. Estudos recentes dentro da psicologia e da neurociência mostram que o cérebro humano não foi projetado para lidar com o nível de estímulo que enfrentamos hoje. Notificações constantes, comparação nas redes sociais, excesso de informação, pressão por resultados, tudo isso ativa mecanismos internos que ao longo do tempo levam ao esgotamento emocional. E aqui vai uma pergunta importante. Quantas vezes você ignorou sinais claros do seu próprio corpo e da sua mente? Aquela irritação sem motivo aparente, a falta de energia, a dificuldade de concentração. O desânimo que aparece do nada. Isso não surge por acaso. Pesquisas conduzidas por especialistas em comportamento humano mostram que esses sinais são respostas naturais de um sistema sobrecarregado. Mas o mais perigoso é que esse processo é silencioso. Ele não acontece de uma vez. Ele vai se acumulando, dia após dia. Até que, quando você percebe, já está vivendo no automático, sem energia, sem motivação e sem direção. Agora eu quero que você reflita comigo. Você está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Existe um conceito muito estudado dentro da ciência chamado fadiga cognitiva. Ele acontece quando sua mente é exposta a um volume constante de decisões, estímulos e pressões. Com o tempo, isso reduz sua capacidade de pensar com clareza, de tomar boas decisões e até de sentir prazer nas coisas que antes te faziam bem. E talvez você esteja passando por isso sem nem perceber. O que poucos falam é sobre o impacto emocional da comparação. Em 2026, você não está apenas vivendo sua vida. Você está constantemente exposto à vida de milhares de outras pessoas. E isso cria uma distorção perigosa. Seu cérebro começa a acreditar que você está sempre atrás, sempre devendo, mas sempre insufficient. E me diz, quantas vezes você já se sentiu assim? Estudos na área da psicologia social mostram que esse tipo de comparação constante está diretamente ligado ao aumento da ansiedade, da baixa autoestima e até de quadros depressivos. Não porque você não é capaz, mas porque você está medindo sua vida com base em realidades filtradas. Sua mente acredita naquilo que você repete para ela todos os dias. Se você constantemente se compara, se critica, se cobra de forma excessiva, seu cérebro começa a operar dentro desse padrão. Mas a boa notícia é que isso pode ser revertido. A neurociência já comprovou que o cérebro possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou seja, ele pode se reorganizar, criar novos padrões e mudar a forma como você pensa e sente. Agora, eu quero te fazer outra pergunta. Você está alimentando a sua mente com aquilo que te fortalece ou com aquilo que te enfraquece? Porque no final das contas, cuidar da sua saúde mental não é apenas evitar o pior, é construir todos os dias um estado interno mais forte, mais consciente e mais equilibrado. E ao longo desse vídeo você vai entender como pequenas mudanças podem gerar impactos profundos na sua vida. Mas antes de continuar, me diz aqui nos comentários. Você já sentiu que sua mente está sobrecarregada, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Agora presta atenção nisso. Muitas pessoas acreditam que só precisam cuidar da saúde mental quando chegam no limite, quando a ansiedade já está fora de controle, quando o cansaço vira exaustão ou quando a motivação simplesmente desaparece. Mas a ciência mostra exatamente o contrário.
Os maiores danos emocionais não começam no caos. Eles começam nos pequenos sinais ignorados. Pesquisas dentro da neurociência comportamental indicam que o cérebro envia alertas sutis muito antes de um colapso emocional acontecer. O problema é que na correria do dia a dia você aprende a ignorar esses sinais como se fossem normais. Aquela falta de paciência constante, o desejo de se isolar, a sensação de estar sempre atrasado na vida. Tudo isso são mensagens claras da sua mente. E aqui vai uma reflexão direta. Quando foi a última vez que você realmente se escutou? Existe um fenômeno estudado por especialistas chamado dessensibilização emocional. Ele acontece quando você se acostuma tanto com o estresse, com a pressão e com a sobrecarga, que começa a achar que viver assim é normal. Só que não é. Você não nasceu para viver no limite o tempo todo. E isso explica por que tantas pessoas dizem frases como "eu estou cansado", mas não sei do quê, ou "minha vida tá boa, mas eu não me sinto bem". O problema não está apenas nas circunstâncias externas, está na forma como sua mente está sendo exigida constantemente. Outro ponto que precisa ser entendido é o impacto do excesso de informação. Em 2026, você consome em um único dia mais conteúdo do que pessoas de décadas passadas consumiam em semanas. Seu cérebro precisa processar opiniões, notícias, estímulos visuais, comparações sociais, sem pausa. Estudos conduzidos por pesquisadores do comportamento humano mostram que esse excesso gera uma sobrecarga cognitiva, reduzindo sua capacidade de foco, aumentando a ansiedade e dificultando até mesmo o descanso mental. Agora eu te pergunto, como você espera ter clareza, se sua mente não tem espaço para respirar? E tem algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você vive constantemente nesse estado de sobrecarga, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele começa a priorizar ameaças, preocupações e pensamentos negativos. Isso não é fraqueza, é um mecanismo natural de proteção. Mas, quando esse estado se torna constante, ele passa a te sabotar. Você começa a duvidar mais de si mesmo, perde confiança, se sente travado e muitas vezes nem percebe o porquê. Mas existe um ponto de virada aqui, e ele começa com consciência. A ciência já comprovou que apenas o ato de reconhecer seus padrões mentais já ativa áreas do cérebro responsáveis pela autorregulação emocional. Ou seja, quando você para e observa o que está sentindo, você já começa a recuperar o controle. Agora, pensa comigo. Quantas decisões você tomou no automático hoje? Quantas vezes você pegou o celular sem perceber? Respondeu alguém sem estar presente? Fez algo apenas por hábito, sem consciência? Esse piloto automático é um dos maiores inimigos da sua saúde mental. Porque enquanto você não percebe o que está acontecendo dentro de você, você não consegue mudar. E aqui entra um conceito poderoso estudado por especialistas em comportamento. Atenção plena não é sobre meditar horas por dia. É sobre estar presente no que você faz, perceber seus pensamentos, suas emoções e suas reações. Parece simples, mas é transformador. Porque quando você começa a desenvolver essa consciência, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora o poder de mudar a sua vida. Agora, eu quero que você reflita com sinceridade. Você está no controle da sua mente ou está sendo levado por ela? Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir práticas simples, mas extremamente poderosas, que podem te ajudar a recuperar esse controle e fortalecer sua saúde mental de forma consistente. Moz Antes de Saguier comenta aqui embaixo: qual desses sinais você mais percebe em você hoje? E continua comigo, porque o próximo passo pode ser exatamente o que você precisa para sair desse ciclo silencioso que está drenando sua energia sem que você perceba. Agora existe algo que pode mudar completamente a forma como você cuida da sua mente. E a maioria das pessoas ignora isso todos os dias. Não é algo complicado, não exige talento especial, mas exige decisão. Porque a verdade é simples. Sua saúde mental é construída nas pequenas escolhas que você repete diariamente. Pesquisas na área da neurociência mostram que hábitos simples,
tem um impacto profundo na regulação emocional. E o mais interessante é que não são grandes mudanças que geram transformação. São ajustes consistentes. Começa pelo básico. Sono. Especialistas em comportamento humano demonstram que dormir mal não afeta apenas o cansaço físico, mas altera diretamente o funcionamento das áreas do cérebro responsáveis pelas emoções. Quando você dorme pouco, seu cérebro amplifica sentimentos negativos e reduz sua capacidade de lidar com o estresse. Agora me responde com sinceridade. Você tem respeitado o seu descanso? Outro ponto essencial é o movimento. O corpo e a mente não funcionam separados. Estudos comprovam que a atividade física regular libera substâncias que reduzem a ansiedade, aumentam a sensação de bem-estar e melhoram a clareza mental. Não é sobre ter um corpo perfeito, é sobre dar ao seu cérebro o ambiente que ele precisa para funcionar bem. E aqui vai algo ainda mais profundo. Aquilo que você consome mentalmente molda quem você se torna. Não estou falando apenas de redes sociais, mas de tudo o que entra na sua mente. Conversas, conteúdos, ambientes, tudo isso influencia diretamente seus pensamentos e emoções. Pesquisadores já observaram que a exposição constante a conteúdos negativos ou comparativos aumenta significativamente os níveis de estresse e insatisfação. Por outro lado, quando você escolhe conscientemente o que consome, você fortalece padrões mentais mais saudáveis. Então eu te pergunto, sua mente está sendo nutrida ou está sendo sobrecarregada? Existe também um fator que muitas vezes é negligenciado, mas que tem um impacto gigantesco: conexões humanas. A ciência mostra que o cérebro humano foi desenvolvido para a conexão. Relações verdadeiras reduzem o estresse, aumentam a sensação de segurança e fortalecem a saúde emocional. Mas em 2026, muitas pessoas estão cercadas de gente e, ao mesmo tempo, se sentem completamente sozinhas. E isso não é falta de pessoas, é falta de conexão real. Quando foi a última vez que você teve uma conversa profunda, sem distrações, sem pressa, sem superficialidade? Esse tipo de interação ativa áreas do cérebro ligadas ao bem-estar e à empatia, criando um efeito poderoso na sua saúde mental. Agora presta atenção nesse ponto: limites. Uma das maiores causas de esgotamento emocional é a dificuldade de dizer não. Você aceita mais do que deveria ser sobrecarrega, tenta dar conta de tudo e, no final, se sente drenado. Especialistas em comportamento explicam que a ausência de limites claros leva a um aumento constante do estresse e da ansiedade, porque sua mente entende que você está sempre disponível, sempre em alerta, sempre em dívida. Mas quando você começa a estabelecer limites, algo muda. Você recupera energia, clareza e respeito por si mesmo. Agora eu quero que você pense: onde na sua vida você precisa começar a dizer não? Porque cuidar da sua saúde mental não é apenas adicionar coisas boas, é também remover aquilo que te desgasta. E existe mais um elemento fundamental: silêncio. Em um mundo cheio de estímulos, o silêncio se tornou raro, mas extremamente necessário. Momentos de pausa permitem que seu cérebro processe informações, organize pensamentos e reduza a sobrecarga. Sem isso, sua mente nunca descansa de verdade. E talvez seja por isso que, mesmo sem fazer nada, você ainda se sente cansado. Agora eu quero que você reflita profundamente. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, como sua mente vai estar daqui a um ano? Essa resposta pode ser desconfortável, mas ela é necessária. Porque no final, sua saúde mental não depende do mundo lá fora, depende das escolhas que você faz aqui dentro. E no próximo momento, eu vou te mostrar o fator mais poderoso de todos. Aquele que une tudo isso e que pode transformar completamente a forma como você vive, sente e reage. Mas antes, comenta aqui: qual dessas mudanças você sente que mais precisa começar hoje? Agora, presta atenção nisso. Tudo o que você ouviu até aqui é importante, mas vou te mostrar um fator que é mais poderoso do que todos os outros juntos. Algo que pode transformar completamente a forma como você vive, sente e reage. E, ao mesmo tempo,
é ignorado pela maioria das pessoas. Esse fator é a forma como você se relaciona consigo mesmo. Pode parecer simples, mas a ciência mostra que o diálogo interno tem um impacto direto na sua saúde mental. Pesquisadores da psicologia cognitiva descobriram que a maneira como você fala consigo mesmo ativa padrões neurais que reforçam emoções e comportamentos. Em outras palavras, aquilo que você diz para si mesmo repetidamente se torna a sua realidade. Agora eu te faço uma pergunta direta. Como você tem se tratado nos seus próprios pensamentos? Porque muitas vezes você é duro consigo, se cobra além do necessário, se critica por erros pequenos, se compara o tempo todo e nem percebe o quanto isso está te enfraquecendo. Especialistas já comprovaram que esse padrão de autocrítica constante aumenta os níveis de estresse, ansiedade e até sintomas depressivos. Por outro lado, desenvolver um diálogo interno mais consciente e equilibrado fortalece a resiliência emocional, melhora a autoestima e cria uma base sólida para o bem-estar. E aqui está o ponto de virada. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Seus pensamentos não são ordens, são interpretações. E interpretações podem ser questionadas, ajustadas e transformadas. Quando um pensamento negativo surgir, você pode simplesmente parar e se perguntar: isso é um fato? Ou é apenas uma forma de ver a situação? Essa simples mudança ativa áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico e pela regulação emocional. É assim que você começa a recuperar o controle. Mas tem algo ainda mais profundo: autocompaixão. Não é sobre passar a mão na cabeça ou evitar responsabilidades. É sobre se tratar com o mesmo respeito que você teria com alguém que você ama. Estudos mostram que pessoas que desenvolvem autocompaixão têm níveis mais baixos de ansiedade e uma capacidade maior de lidar com desafios. Agora pensa comigo, se você continuasse se tratando exatamente da forma como se trata hoje, isso te fortaleceria ou te destruiria aos poucos? Essa resposta pode ser difícil, mas ela revela muito. Porque no final das contas, você está com você o tempo todo. E se essa relação for baseada em crítica, cobrança e insatisfação, sua mente nunca vai encontrar paz. Mas quando você muda essa relação, tudo muda. Você começa a ter mais clareza, mais equilíbrio, mais força emocional. Situações externas continuam existindo, desafios continuam aparecendo, mas a forma como você reage se transforma. E isso muda absolutamente tudo. Agora eu quero te propor algo simples, mas a partir de hoje, comece a observar seus pensamentos sem julgamento. Perceba quando você se critica, quando se compara, quando se diminui. E aos poucos substitua isso por uma postura mais consciente. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante, porque é essa constância que reprograma sua mente.